Buenos dias, diretamente da TV Costa da Lagoa para o mundo. E no dia de hoje, dia de tomar a espirulina consagrada, aumentar a dose da espirulina para 1.500 miligramas manhã. E como faremos com o aumento dessas 1.500 miligramas manhã? Deixaremos agir dentro do estômago e não agir nas cartilagens de nossa boca, porque senão não dá certo, é muita espirulina. Cada duas são 500, então são 750. Para 1.500 serão as próximas 3 espirulinas. São 6 espirulinas para nós ter 750 gramas de dose, miligramas de dose. mgs de dose de espirulina. E nesta manhã, o intuito da nossa fala é a demonstração de quando os loucos são usados, supostamente loucos, para confundir os supostamente sábios. Se os supostamente sábios são confundidos pelo supostamente louco, significa que os supostamente sábios não eram os sábios. E os supostamente loucos não eram os loucos. Quando os verdadeiros sábios encontram os loucos para poder ampliar a justiça, para poder caçar bandidos à moda antiga, como era, como sempre será, a caça de detratores da ordem, da lei. Quando se passa de um ponto que o bendito direito positivo seja usado adequadamente e não usado um maldito direito positivo em desfavor das pessoas, como é usada a lei de mulheres, que não protege uma mulher espancada em via pública, mas protege putinha maconheira, ir em televisão, acompanhada por delegado e tudo mais, fazer desordem pública, afetar instituições totalmente afetadas previamente pela corrupção e a desordem, de anos, 5 anos sofrendo com essa desordem das instituições. Que instituições são essas que você não pode entrar com uma criança na instituição, porque a criança, o filho da madre vai incomodar? Para entrar na instituição, tu tem que deixar o filho na creche. Deixar o filho com os outros. Isso já é um problema contra o direito da mulher, o direito da criança, o direito das madres andar acompanhar com seus próprios filhos para lá e para cá. Mas é isso que putinha maconheira e vadias políticas criam quando elas invadem o parlamento, quando elas invadem as leis, quando elas invadem o setor, as instituições, os setores que deveriam ser instituições nacionais para proteger a ordem, a família, e não para criar todos esses delitos e desordem e bagunça e desumanização e sim transhumanização, que é o que a gente tem visto. Quando eu vejo o meu clã sair, aqueles 2 homens pequenininhos, cabeludo, atrás do barbudo, sabe? Eles vão assim, como um clã de cabeludos, e vão passando por um macho tóxico que invadiu a minha casa, o tal do Nando, sabe? E aquele Nando fica naquela atitude de provocação em frente à minha casa. Eu sinto a força que a gente veio. Da onde? A força? Da onde a força não vou contar. Mas nós somos do além mesmo.
além dessa bagunça que a gente tem que aguentar. Tu quer falar? Eu dou uma pausa aqui, cara. Pode falar. Quando eu chamo o Renato de governador, eu chamo mesmo de governador, porque tem que governar a sua rua, a sua casa, a vida dele como um homem. Fugir de mulheres, putinhas, maconheiras, professoras aposentadas, detratoras da lei e da ordem, que sempre quiseram impregnar o local com essa patifaria. Deviam estar tomando coenzima Q10 em vez de ficar incomodando a família dos outros. Tirar a velheira da cara um pouco, cuidar de si mesmas, em vez de insistir em cuidar pessoas que nada tem a ver com a sua idiocracia, ideologia, com a sua patifaria, com o desastre que são essas pessoas de manda-chuva da comunidade. Minha família não está à disposição de leis estúpidas, de coletividade tóxica, de sociedade decadente, destruída, maldita. Se vocês querem fazer a cortina de fumaça, eu sou a fumaça da cortina para apagar essa porcaria que vocês planejam. Ontem eu me emocionei com o discurso do Jorginho. Do Jorginho da Silva Melo. Esse cara que é o governador oficial de Santa Catarina. Chorei ontem. Chorei ouvindo o Jorginho. Homem de pouca fala, de pouca conversa, falou pouco, falou muito. Chorei ouvindo o Jorginho, não tenho vergonha de dizer, porque quando eu xingo, quando eu choro, quando eu brigo, agora vim me chamar de diabo 666 desalmada, eu não aceito. Não aceito por parte dessas desalmadas que construíram aquele personagem chechelento na internet para denegrir a mãe dos galeguinhos, para denegrir a cabeleireira, para continuar seu ostracismo violento contra a minha pessoa, insuportável, indesejável, depois de gangue armada na minha casa, depois de tudo isso, né, que eu e o governador temos que enfrentar. Mas senti uma certa sensibilidade nas palavras daquele legítimo governador do estado, né? Político, mas um homem também. Senti uma sensibilidade naquelas palavras, indicando mais 2 pessoas para o tal do judiciário. E eu quero saber se aquelas 2 pessoas que ele indicou, de discurso simples e discurso familiar, vão defender putinhas maconheiras mediante instituições públicas ou vão ajudar a família a ter paz e sossego mediante tudo que já vivemos aqui, mediante essas coisas que tanto têm nos ofendido, tanto têm nos destroçado, provocadas por essas professoras aposentadas. Agora essa professora de 100 anos aí, relevante, mas outra politiqueirinha barata, que se une com o clã das vizinhas problemáticas, das vizinhas assassinas, das vizinhas que não assassinaram nada, mas estão querendo assassinar a minha reputação, que já assassinaram, não assassinaram pessoas, assim aparentemente, porque o meu amigo não está mais entre nós. Então, aparentemente não assassinaram nada, mas se for investigar a fundo, podemos achar milhões de problemas. Desse grupo perseguidor, desse grupo ostracista, desse grupo que invade instituições, que invade o judiciário, que invade a política,
que invade instituição infantil, que cria conluios para perseguição, para destruição. Imagina se eu não tivesse sido forte o suficiente aqui nas redes. Hoje o Renato está coberto de serviços e trabalhos e a agenda dele, graças aos esforços dele, está brilhante. Brilhante, por pessoas que também entenderam todos os meus vídeos. Enquanto que putinha maconheira queria abafar os meus vídeos, as minhas falas, usar a restrição de fala para só o que elas dizem prevalecer. E agora já é mais do que hora do que as instituições, depois de todos esses meses, não é Kazan, não é... Aqui nós não somos instituição de água, isso é uma boa desculpa, igual aquela desculpa que eu sempre ouvia. Aqui criança não pode. Como que você vai numa instituição de criança e não pode entrar com as crianças porque criança não pode? Não tem uma área restrita para que as crianças fiquem bem abrigadas, Jorginho, querido. Aí um tips para você discutir com a sua nova equipe, que todos os setores públicos têm que ter esses lugares, que quando uma mãe chega com a sua criança, se ela não é uma criança de colo, que não vai poder entrar na sala, tenha que ter esses lugares para que essa mãe possa andar para onde ela quiser com os seus filhos e não ter que ficar deixando filho em escola. Porque filho em escola não é seguro. Sabe por quê, Jorginho? Sabe por quê que em Santa Catarina não é seguro? Porque mesmo você sendo um bom homem, você contratando boas pessoas, você não consegue de uma vez por todas eliminar todas as pessoas que tanto mal fazem dentro daquela própria Assembleia Legislativa, quando gritam branca opressora para aquela deputada que está com uma criança de pecho e uma criança de mão, uma criança por volta de 5 anos de idade. Não consegue limpar toda essa porcaria de uma hora para outra, senhor Jorginho. Isso é difícil. Veja a minha história, veja o que temos passado aqui nessa comunidade Costa da Lagoa. Veja mais de 1000 vídeos meus contando como coagiram a própria polícia do estado de Santa Catarina. Como putinha maconheira consegue fazer isso. O espancador conseguiu coagir a guarnição, o comandante, o delegado. Tudo isso aconteceu. Nós não somos famílias ladrãozinho de celular. Mas a comunidade jurídica do judiciário lambão, desastroso, deplorável de Santa Catarina quer levar em consideração uma história inteira da família ou quer levar um pedacinho, como faz o juiz Reni Batista Neto, um pedacinho da frase e transformar numa porcaria, de um mandado, de uma condena, de uma bagunça, sem proteger a mãe de família, sem proteger crianças. Realmente proteger criança nesse momento é afastar o máximo da escola o possível, ou ao menos dessas escolas que estão próximas a nós. O maior ato desta família, deste clã de famílias Keiber e Lucman, chamados Família Arquitetos do Cabelo, é quando sai o pai de família com aqueles 2 heróis atrás dele, com aqueles cabelos balançando, e o barbudo diz: não, é sem negociação com essas escolas. Ele disse isso para a defensora dele. Não, para outra, né? Porque a defensora oficial e original dele sou eu. A outra que bota os papelzinhos lá, digita os papelzinhos, a outra, aquela é corrompível. Eu sou inegociável. É inegociável. Porque lá,
dentro dessa instituição, as crianças vão estar em conluios, não é contatos, é conluios, e elas vão ter que optar por ser o que o maior grupo diz, porque se elas quiserem ser as diferentes como a família, como o clã delas, elas vão sofrer muito lá dentro. Porque lá dentro já não se preza mais a honraria, já não se preza mais o que se preza aqui na família. Lá eles não ensinam educação financeira, não falam sobre a legítima defesa, como empregar a legítima defesa. Na minha época ainda se ensinava como empregar a legítima defesa. Em que situações temos esse direito? Hoje já não se ensina mais isso. A legítima defesa já foi criminalizada. Já foi criminalizada. Por isso que a polícia prendeu, sabe, Jorginho? Prendeu a família Arquitetos todinha. A família Keiber-Luckmann foi presa. Mamãe, papai e os filhinhos, todo mundo preso numa situação de legítima defesa. Porque o conluio deplorável estava orquestrando, ameaçando a própria polícia, que se eles não levassem essa família que tanto incomoda, eles mesmos fariam os atos de terrorismo contra nós, como era aquele terrorismo naquele momento, que me falta o terceiro celular aqui para mostrar a gangue, ilustrar esse vídeo com a gangue arrancando o portão da nossa casa. A gangue desta professora aposentada, Elisete, que ficou na sacada da casa dela, cuidando todo o movimento que acontecia aqui, para passar para o Célio e para outra putinha maconheira, os agressores, e coagir um boletim de ocorrência em cima do outro contra pai e mãe de família, criminalizar o pai e a mãe de família, uma mulher deplorável, vulgarzinha pra caramba, que jogou a sua moral numa valeta, mediante o testemunho dos próprios nativos, do antecedente dela, mas quer se meter na família estruturada por uma doença crônica, em momentos difíceis, que chegava eu e as crianças dar tchauzinho pro Renato lá em cima, na janelinha da ala médica 3 do Hospital Universitário. Não podíamos entrar lá para dar um abraço nele, com as desculpas esfarrapada e suja daquela unidade de vírus e bactérias, quando que as endorfinas do abraço do Mateus para o Renato são a cura maioral da leucemia. Mas fizeram isso conosco, Jorginho. Em nome de toda essa estrutura que eu tenho levantado para minha família aqui nas minhas 3 alas de pesquisa própria, te garanto, querido, te garanto, contigo ou sentigo, o nosso trabalho segue a todo vapor aqui na nossa casa, para demonstrar o que realmente as pessoas com essas doenças precisam, que não é nada daquilo que lhe é oferecido. Nem sequer o magnésio é oferecido nas quantias que a pessoa precisa, é oferecido nas quantias que elas querem. Quem? As doutoras do conluio internacional, do conluio da farmacêutica, dos conluios que estão permeando as instituições fomentadas por dinheiro internacional. Quando você deixa, Jorginho, as tuas instituições, a tua capital ser permeada por dinheiro internacional com interesses em espaço aéreo, com interesse em instituições do teu estado, com interesse em aplicar as políticas sobre o seu estado, políticas internacionais, políticas lixo, políticas multicores. Aí o boi já foi com a corda
e tudo, não tem mais o que fazer. Mas quando ainda existe no discurso ao menos existe o interesse, eu não sei na prática. Porque as práticas de promoção do autismo, promoção e não correção, são observáveis, são esculachadas aí no setor público, o que estão fazendo com esse tema, sem interesse em curar e combater as raízes do problema. Mas eu vou aprofundar essas coisas de pouco a pouquinho, por isso também que meus filhos não podem estar em nenhum modelo de escola, modelo operacional de escolas que tenham nada a ver com o nosso estilo de vida. É nosso direito universal de manter o nosso estilo de vida. Nós não quebramos as regras sociais. Quem quebrou as regras sociais foi a própria polícia, com o corrupto na Polícia Civil. Foi a própria polícia quando não deu atenção para as denúncias da mãe de família. Foi a própria polícia quando viu quadrilhas locais que não são vizinhos, quando foi atrás das maiorias tóxicas, da coletividade tóxica, negando direito civil e auxílio e proteção e segurança para a família. Mesmo depois de todos os meus apelos nas redes sociais, não tivemos nenhum ato da Polícia Civil de reconhecimento que usaram a mídia para destruir a moral da família, que são fatos esculachados, que teve muita má intenção política nisso, que teve duas estruturas políticas contra a família, dos dois maiores partidos, incluindo o teu, Jorginho. Aquela emoção que eu senti não foi de amor a você, querido. Não foi. Nem de desamor. Eu vivo uma neutralidade absoluta, o que me concede o certificado de mulher equilibrada e livre. Equilibrada e livre, equilibrada e livre. Eu fui capaz naquele momento de me emocionar com o seu discurso e não odiá-lo. Porque eu não alimento um ódio tóxico dentro de mim. Mas erros devem ser corrigidos. Imediatamente os erros devem ser corrigidos. Como você disse, seja naquela instituição da casa universitária, seja nas casas maiores, seja naquela casa de concórdia da justiça, puteiro narcocapitalista. Puteiro narcocapitalista. Quem faz o puteiro narcocapitalista são pessoas tóxicas em atividades internacionais, usando as instituições nacionais. São essas pessoas que desenvolvem esse puteiro narcotóxico, usando as leis diversificadamente em prejuízo das pessoas que lhe interessam. Por isso que aquele delegado, sabe, Jorginho, foi até aquela televisão junto com putinhas maconheiras, professoras psicopáticas, perseguidoras de criança, para dar aquela mensagem totalmente transvertida dos fatos. Em nenhum momento aquele delegado tóxico falou que uma mulher foi espancada. Não, teve vídeo, teve tudo. A gente apresentou tudo isso para a Polícia Civil mesmo, eles não se interessando por esse assunto lá na Delegacia 24 Horas e absurdamente querendo saber de celular de putinha maconheira. Nas 2 eventos que a gente foi levado para lá. E nós, de uma forma bem contundente, demonstrando o que estava acontecendo no local. Mesmo assim, fomos atacados por esse delegado, que deve ser severamente
severamente afastado do seu cargo. Se eu me emocionei ontem, Jorginho, não é por esperança nenhuma, não é por revolta, é porque eu ainda tenho um coração latente que clama por justiça. Clama por justiça. Por isso eu me emocionei, não é depositando esperanças no seu trabalho. É bonito ir lá dizer que você e aquele grupo jurídico são a moral máxima de Santa Catarina. É lindo a sua fala. Maravilhosa a sua fala. Mas eu quero vê-lo botar isso na prática. A gramática é simples, mediante qualquer orquestrado, qualquer coffee break, qualquer conluio judicial aí para lançar um novo líder, que nem sempre vai ser abrilhantado como Deus, ou que tipo de Deus que será esse Deus que vocês disseram lá, somos deuses. Eu acredito que vocês são deuses da justiça porque estão com as suas canetas, mas quando vocês esquecem a ancestralidade, só fica no discurso, não enfeitam as canetas, pode ter certeza que isso não vai sair bem e a justiça vai ser amputada para pessoas. A injustiça vai ser amputada, que elas merecem justiça. Deve ser bem orquestrado cada minuto dos momentos das pessoas que merecem justiça. Não injustiça, não sentença vendida. Porque é fácil dizer que vocês são um grupo moral para botar moral na mãe que não quer mandar o filho para a escola corrupta? O moral para fazer a justiça que não foi feita até o momento. Fica as perguntas aí para o legítimo governador. Se tiver alguma dúvida, é só falar com o governador da Costa da Lagoa, o senhor Renato, e ele abre todas as dúvidas, limpa todas as dúvidas para todo esse poder judiciário ou puteiro judiciário, 2 blocos, o bloco mais moral e o menos moral. E todos juntos sem moral nenhuma? Ou todos juntos para resolver coisas como essas que eu estou clamando? Se essas professoras que colocaram uma gangue na porta da minha casa não forem penalizadas pelo estado de Santa Catarina, não existe mais o que fazer em relação à tomada internacional da polícia, das polícias civil e militares. Não é possível mais acreditar no governador e nem no setor judiciário. Beijinho, 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 pau, pau.